Olá pessoal, tudo jóia? Estou aqui de volta com a disciplina Teorias do Estado em modo remoto por enquanto, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o tema Estado Moderno, que na verdade é o tema central da nossa disciplina, porque a gente tem discutido a relação de Estado, povo, indivíduo desde o começo do semestre. Para falar de Estado moderno, a gente trata daquele conceito que eu já venho discutindo com vocês desde o início do semestre, que todo Estado nacional ele necessariamente tem que ter três elementos principais, que vai ser o território, que é o local material de existência desse Estado, o povo, que são os nacionais que fazem parte desse Estado, o elemento humano do Estado, e também necessariamente a possibilidade desse Estado se autodeterminar com um poder soberano ou uma soberania. Bom, nesse sentido, quando a gente pensa sobre Estado, a gente vai entender que o Estado ele seria aquela relação de organização social por meio do direito de um povo num território de forma independente. Esse conceito de Estado, será que sempre foi assim? Na realidade, essa discussão veio da noção de necessidade de organização de uma sociedade civil que fosse politicamente soberana, politicamente independente e tivesse a possibilidade de se organizar de tal forma que tivesse total independência, soberania para se estruturar internamente, mas também tivesse total respeito dos outros estados no plano internacional para exercer a sua autogestão. Nesse sentido, um ponto importante é pensar, mas professora, quando que se chegou à conclusão de que necessariamente o Estado moderno seria a junção desses três elementos, território, povo e poder soberano? Bom, isso demorou um pouquinho, porque não foi sempre assim que se pensou que era Estado. A gente tem vários formatos de Estado diferentes que vêm lá da Grécia Antiga, cidades-estado, a gente tem também os estados medievais, estamentais, mas o Estado moderno, como ele é utilizado até hoje, vem lá da chamada Guerra dos 30 Anos, que aconteceu de 1618 a 1648. Bom, eu vou contar a historinha da guerra para vocês entenderem o contexto em que surgiu o conceito de Estado moderno, que é extremamente importante para nós. Nessa época, na região da atual República Tcheca, que era chamada de Sacro Império Romano de Nação Germânica, existia um rei que era muito permissivo, até falo que ele era gente boa para os padrões da época, que chamava Otto, Otto o Grande. Ele era um imperador católico, mas mesmo sendo um imperador católico, naquela época existia uma descentralização de gestão de Estado. Ele tinha cidade-estado que ele comandava, mas os outros povos eles eram governados por espécies de nobres, príncipes, que a gente já discutiu sobre o Maquiavel, que tinham a gestão das suas cidades medievais. Acontece que nessa época já tinha começado o movimento de reforma protestante. E o Otto, mesmo sendo católico, ele permitia que as nobrezas tivessem a possibilidade de que cada grupo de pessoas, de que cada representante de gestão dos diferentes povos pudesse escolher, mesmo estando dentro do estado dele, se seriam católicos ou se seriam protestantes. Ele era católico, mas ele não tinha esse problema. Acontece que, como a monarquia ela termina o reinado de um rei com a morte, Otto morreu. E Otto foi substituído por um outro rei que era extremamente radical, que era o Ferdinando II, desculpa, troquei, que era o Ferdinando II. O Ferdinando era um rei católico que era que era o rei que era o herdeiro do Otto, e quando ele assume, o que ele vai dizer? Ele era um católico radical, ele fala assim, a partir de agora acabou a possibilidade de liberdade religiosa no meu estado. Então todos aqueles que são protestantes e que têm os seus castelos e fazem gestões protestantes das suas regiões, eles necessariamente terão que ser católicos, caso contrário eles vão perder as suas terras. Evidentemente que um rei simplesmente dizer isso, sendo que anteriormente a prática era de permissão de escolha religiosa, não ia cair bem. E não caiu mesmo. Os protestantes resolveram então
que eles iam dizer, sabe aquele discurso assim, fulano não me representa? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles falaram assim, não, esse Ferdinando aí, segundo católico radical, ele não nos representa, porque ele não está permitindo que a gente continue vivendo a nossa escolha por sermos protestantes. Então os nobres, que eram gestores das suas cidades medievais, eles se rebelaram e coroaram outro rei protestante. Eles falaram que eles iam aceitar somente o Frederico V. Então eles pegaram um deles e nomearam Frederico V como rei. Imagina comigo, imagina se a gente tivesse dois reis comandando o mesmo país. Foi exatamente isso que aconteceu. O que acontece quando a gente tem dois reis comandando o mesmo país? Não tem uma possibilidade de se chegar a consensos de gestão de poder e uma guerra acontece. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia 23 de maio de 1618, os protestantes invadiram o castelo do Ferdinando II e defenestraram todos aqueles que eram apoiadores dos católicos. Esse episódio ficou conhecido em 23 de maio de 1618 como o episódio da defenestração de Praga. Defenestrar, como o português mesmo diz, significa jogar pela janela. Eles entraram dentro do castelo e jogaram todos os católicos que eles viram para frente pela janela. O próprio Ferdinando II não estava lá, eles conseguiram salvá-lo e ele não foi morto nessa ocasião. Só que esse episódio, esse dia em que houve essa grande defenestração, que às vezes parece um episódio não tão sério assim, foi muito sério, porque muitas pessoas morreram e esse episódio marcou como o início da chamada Guerra dos 30 Anos. O que aconteceu então durante essa guerra? Diante do problema que aconteceu entre o católico radical Ferdinando II e a Liga Evangélica comandada pelo Frederico V, que buscava essa liberdade, os outros países da Europa ficaram assanhados, pensando que eles queriam aproveitar a ocasião, já que tinha um conflito interno, para pegar aquelas terras para eles. E aí alguns países ficaram do lado dos católicos, outro dos protestantes, a Europa toda se dividiu e durante 30 anos aconteceram batalhas discutindo essa questão da liberdade religiosa, mas principalmente quem ganharia o território daquela região. Porque apesar da guerra ter começado a acontecer por causa dessa intenção de discussão da liberdade religiosa, foi só o início da guerra. Posteriormente virou uma luta para poder dizer quem teria razão nessa questão e quem tivesse razão ficaria com o território da atual República Tcheca. Os franceses, principalmente, ficaram do lado dos protestantes e os espanhóis do lado dos católicos. E aí todos os outros países da Europa foram tomando posições de um lado e de outro. No final dos 30 anos, eles chegaram à conclusão de que eles só tinham perdido com essa guerra, de que não tinha como estabelecer quem seria o verdadeiro ganhador da guerra, porque todos eles tinham passado por grandes dificuldades durante, imagina 30 anos de guerra, né? Segunda Guerra Mundial durou muito menos tempo que isso. E aí, quando eles chegaram à conclusão de que nenhum seria poderoso, a gente tinha um mundo dividido entre os católicos, que eram apoiados pela Espanha, e entre os protestantes, que eram apoiados pela França. Aí eles falaram o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos assinar um armistício. O que é um armistício, professora? Olha, armistício é um tratado internacional de entrega das armas, de paz, que eles iam estabelecer com o fim da Guerra dos 30 Anos. Eles combinaram de fazer esse armistício, mas o problema é que eles tinham que assinar um tratado internacional. E não sei se você sabe, mas tratado internacional, ele sempre recebe o nome da cidade na qual ele foi negociado. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que os católicos falaram, então vamos reunir em Münster para poder fazer um tratado. Aí os protestantes falaram, não, Münster é uma cidade católica. Se a gente reunir nessa cidade, vai ficar parecendo que vocês venceram a guerra. Vamos reunir em Osnabrück. Aí eles falavam, não, aí vai ficar parecendo que os protestantes ganharam. Qual que foi a conclusão, gente? Fizeram 2 tratados internacionais
para poder estabelecer os termos para se chegar à paz na Europa naquele período. Porque nesse momento já tinha aumentado as fronteiras, todos os europeus já estavam envolvidos na discussão e eles precisavam chegar a conclusões objetivas, mas que ao mesmo tempo também não estabelecesse um ou outro ganhador. Esse evento ficou sendo conhecido como os Tratados de Westfália, ou como o evento da Paz de Westfália, que é a região dessas duas cidades, e que acabou marcando a instituição do conceito de Estado moderno. Professora, mas como assim? Olha, quando eles foram fazer os tratados de Münster e Osnabrück, eles pegaram a região, que era a região que também envolvia a Alemanha e tudo que estava sendo discutido por causa dessa guerra, e dividiram essa região em 355 estados diferentes. E o critério que eles usaram foi dizendo que todo estado teria que ter um povo, um território e a sua soberania, o seu poder soberano. Foi a primeira vez na história registrada da Europa, da humanidade, que se teve a visão de colocar num tratado internacional, positivar em 2 tratados internacionais, o que seria juridicamente o conceito de Estado. E até então, até hoje, a gente tem usado, apesar de várias críticas que a gente vai fazer pela frente na matéria, mas a gente tem usado esse conceito. Se a gente for pensar, quando se estabelece essa noção de que um Estado é aquele que tem território, povo e poder, a gente percebe até um Estado dentro da ONU, para ele poder ter direito de participar da ONU, votar na Assembleia Geral e participar de toda a gestão da Organização das Nações Unidas, ele precisa ser reconhecido como um Estado nos parâmetros lá da Paz de Westfália. Ele tem que ter território, povo e poder soberano, exercendo assim a sua soberania. Bom, muitas vezes não fica tão claro esse evento, né? O motivo da importância desse evento. Mas o motivo da importância dessa guerra não foi nem necessariamente estabelecer a liberdade religiosa. E para aqueles que estão curiosos, gente, os tratados também disseram que a liberdade religiosa estava estabelecida na Europa a partir de 1648, que os gestores de Estado poderiam escolher as religiões. Atenção que são os gestores de Estado e não os indivíduos, que eles estabeleciam direitos para aqueles que cuidavam desse Estado, principalmente os nobres. Mas o ponto principal dessa guerra foi se chegar juridicamente a essa conclusão, que é um ponto de partida para os nossos próximos estudos, que vai ser: Estado, professora, como que eu posso conceituar um Estado? Território, povo e poder soberano. Muito obrigada, até a próxima aula.